Aos Coríntios. Nós vamos dar sequência à exposição da carta de Paulo aos Coríntios, que iniciamos semana passada. Nós iniciamos esta nova série na nossa igreja, na carta de Paulo aos Coríntios, a qual nós colocamos um título geral, uma igreja de carne e osso. Uma igreja de carne e osso. Então, convido você para abrir aí a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, palavra do Senhor para os nossos corações. Se você perdeu as mensagens anteriores, eu queria conclamar você a ir no canal da nossa igreja, tem uma playlist que está sendo formada, e você acompanhar desde a primeira mensagem, o início desta série. Já tem 2 mensagens lá no canal. Essa agora vai ser a terceira e à noite nós vamos estar ministrando mais uma. E aí você vai acompanhando passo a passo essa exposição e a leitura da carta aos Coríntios. A pregação expositiva, sequencial, lecto-contínua, ela é importante porque ajuda não só o pregador, como a igreja, a ler a Bíblia da forma correta. Quando a gente prega um livro inteiro da Bíblia, não só o pastor está crescendo no conhecimento, se aprofundando nas Escrituras, está pregando temas que de outra forma jamais ele pregaria na igreja, porque nós temos a tendência de escolher aquilo que é mais fácil, mais simples, e quando o pastor está pregando uma sequência em um livro, tem temas fáceis, temas difíceis, textos extremamente complicados, mas também ensina a igreja a ler a Bíblia. Porque você lê a carta, por exemplo, aos Coríntios, e às vezes você diz assim, eu não entendi quase nada. E quando o pastor está pregando numa sequência, você começa a entender toda a linha de pensamento e toda a estrutura daquela carta, né? Então, deixo aqui essa tarefa para os irmãos. Primeiro, leia a carta aos Coríntios, todinha. Se você tiver condições, leia de uma sentada. Segundo, acompanhe a série desde o início, pegando a primeira mensagem, a introdução, para você entender todo o contexto, e vá nessa leitura e acompanhando as exposições, que com certeza vai ser bênção para a sua vida. Semana passada, nós estivemos meditando sobre a introdução, o prefácio e a saudação, que está aí no capítulo 1, verso 1 ao 3. Depois nós vimos a gratidão de Paulo, né? Aquela ação de graças de Paulo pela igreja, que ainda faz parte dessa introdução da carta, que está no capítulo 1, verso 4 a 9. E agora nós vamos entrar no corpo da carta. No primeiro bloco de assuntos da carta, lendo essa primeira parte aqui, 1 Coríntios 1, 10 a 17, é a abertura do contexto da carta, do miolo da carta. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 1, 10 a 17. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da famílias de Cloé, ou Cloé, que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro declara, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e outro ainda, eu sou de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, a fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em meu nome.
É certo que batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me recordo se batizei algum outro irmão. Porquanto, Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Vamos orar mais uma vez, meus queridos irmãos, pedindo a iluminação e a direção do Senhor para as nossas vidas. Ó Pai, a Tua palavra foi lida e nós temos diante de nós a responsabilidade de ministrar esta palavra com fidelidade à Tua igreja. E eu sei, Senhor, o quanto eu careço da direção, da iluminação do Teu Espírito, para que eu possa falar, de fato, aquilo que o Senhor quer falar para a sua igreja. Que o Senhor possa nos revelar os mistérios da Tua palavra e aplicar em nossos corações essa palavra bendita. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Fala comigo, fala com a Tua igreja, que haja transformação, que haja conversão, que haja mudança nas nossas vidas para a glória do Teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Mantenha aí a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar juntos o texto sagrado. O tema da mensagem esta manhã, baseada nesse texto que acabamos de ler, 1 Coríntios 1, 10 a 17, é súplica pela unidade da igreja. Súplica pela unidade da igreja. Semana passada, conforme nós já ressaltamos para os irmãos, nós iniciamos a exposição desta carta e nós vimos a introdução da carta, que segue o padrão das cartas que eram escritas naquela época. Você tem o autor da carta se identificando, você tem ele falando sobre os destinatários, uma saudação, um voto e uma ação de graças. Então, nós vimos isso aqui no capítulo 1, verso 1 ao 9. Mas a partir do verso 10, nós vamos iniciar o corpo da carta, os assuntos da carta. Terminou essa parte introdutória, diríamos, entre aspas, formal, muito embora Paulo, nessa introdução, ele já destaca alguns temas da carta, eu ressaltei isso na exposição passada. Paulo não perde tempo na introdução, no prefácio, na saudação, mesmo sendo algo formal, ele já adianta alguns assuntos. Mas a carta propriamente dita começa no verso 10. E eu preciso destacar algumas coisas à guisa de introdução para a gente poder entender esse texto. Nós estamos aqui, a partir de agora, no primeiro bloco, na primeira divisão da carta de Paulo aos Coríntios. A primeira divisão da carta vai do capítulo 1, verso 10, ao capítulo 4, verso 21, que é o final do capítulo. Então, você tem aqui o primeiro bloco, a primeira estrutura da carta, que vai tratar desse assunto tão importante na mente do apóstolo Paulo, a ponto dele colocar em primeiro lugar, que é o tema das divisões. O tema das divisões. Você lembra que a igreja em Corinto estava enfrentando muitas dificuldades. Havia problema de imoralidade, havia problema na área da disciplina, havia questões relacionadas com casamento, celibato, divórcio, novo casamento. Havia problemas
naquela igreja de litígio entre os irmãos que estavam indo para os tribunais pagãos. Havia problema de liberdade cristã, uns que comiam carne, outros que não comiam aquilo que era sacrificado lá no mercado aos ídolos, que vinha para o mercado depois de ser consagrado aos ídolos. Havia um grupo na igreja que estava começando a espalhar uma ideia de que não há ressurreição. A igreja tem muitos problemas. Porém, pelo que Paulo faz aqui na carta, fica muito claro que o principal problema daquela igreja era o problema das divisões. E, como era o principal, Paulo chama atenção, em primeiro lugar, para esse problema. Paulo vai dedicar uma parte significativa da carta para tratar desse problema. Por quê? Porque a igreja estava prestes a rachar, a se despedaçar, e Paulo está extremamente preocupado com aquela questão das divisões. Então, ele vai tratar disso na primeira parte da carta, o primeiro bloco, chamando a atenção, em primeiro lugar, para esse assunto tão importante, que é o assunto das divisões. Mas não só o assunto das divisões, porque atrelado ao assunto das divisões está a questão da autoridade apostólica de Paulo, do ministério de Paulo, que estava sendo rejeitado por aquela igreja, e Paulo vai tratar disso ao longo desses 4 primeiros capítulos, especialmente no capítulo 4, onde ele vai chamar a atenção para o apostolado. Algumas coisas ainda para que a gente possa entender esse texto. Os teólogos entendem que o capítulo 1, do 10 ao 17, é a parte onde Paulo está tratando do tema. É a preposition, é o tema, é o assunto principal do discurso de Paulo. Está aqui. Ele está chamando a atenção para o tema. Aí você vai ver que ele chamou a atenção para o tema do verso 10 ao 17. E quando chega, a partir daí, ele vai usar 5 argumentos para combater as divisões na igreja. Se você olhar, nós vamos ver o primeiro argumento hoje à noite, que vai do verso 18 ao 25. Paulo vai tratar sobre a mensagem da cruz. Depois do verso 26 ao 31, ele vai chamar a atenção para a vocação dos coríntios. Depois, no capítulo 2, verso 1 ao 5, ele vai chamar a atenção para a maneira como ele pregou o evangelho em Corinto, e que eles deveriam lembrar. Depois ele vai falar sobre a ação do Espírito na vida daqueles irmãos. Eles estavam agindo como pessoas carnais e não espirituais, como crianças. E em seguida ele vai chamar a atenção para o tema do apostolado. Então, ele chama a atenção para o assunto no capítulo 10, no capítulo 1, verso 10 a 17, e depois ele vai levantar 5 questões para resolver o problema das divisões na igreja. Então, você vai ver que o assunto é bem amplo e é muito importante a maneira como Paulo trata disso aqui. Ele serve de introdução, esses versículos aqui, para o restante da carta, principalmente os 4 primeiros capítulos. Então, olha aí o versículo 10, para que a gente possa começar a considerar esse texto. Paulo diz assim: suplico-vos, aqui na minha versão, na King James atualizada, suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloe, que existem discórdias entre vocês. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar: eu sou de Paulo, enquanto o outro declara: eu sou de Apolo, e outro: eu sou de Pedro, e outro ainda: eu sou de Cristo.
É muito interessante a forma como Paulo começa. Na versão atualizada, que você tem em mãos, diz, rogo-vos, pois. Aqui, na King James, eles colocaram, suplico-vos, queridos irmãos. É um rogo, é uma súplica, é um apelo que Paulo está fazendo àquela igreja. Paulo está rogando àquela igreja, Paulo está suplicando àquela igreja, Paulo está apelando àqueles irmãos, que eles possam, em nome de Jesus Cristo, concordar uns com os outros naquilo que falam, e que não houvesse entre eles divisões. Primeira coisa que chama a atenção aqui, meus irmãos, é que Paulo sai de uma ação de graças. Paulo começou com ação de graças. Se você ler do verso 1 ao 9, especialmente do verso 4 ao 9, você vai ver que Paulo está dando graças pela igreja de Corinto. Ele começou louvando a Deus pela igreja. Ele começou dando graças pela igreja. Mas, abruptamente, de forma muito rápida, Paulo passa da ação de graças para essa súplica, para esse rogo, para esse apelo. E a partir daqui, meu irmão, Paulo vai ser duro com aquela igreja. Ele agradeceu a Deus pela vida da igreja, ele louvou o Senhor pela vida da igreja, ele está sendo sincero, ele está agindo como um pastor, como um homem de Deus, e ele não vai deixar de agir como um pastor. Ele está chamando aqui, queridos irmãos, meus amados irmãos, mas Paulo, a partir de agora, ele vai ser firme com cada assunto, com cada problema que aquela igreja está enfrentando, principalmente nessa questão das divisões. Agora, é muito interessante esse pois aí, que está na versão atualizada. Por quê? Porque o pois é uma dobradiça que nos faz entender o texto, se eu lembro do texto anterior. Porque quando ele diz assim, rogo-vos, pois, ou suplico-vos, aqui na King James eles não colocaram o pois, mas se você está lendo atentamente, você vai entender que está ligado. Abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, capítulos e versículos não são inspirados, por favor. Os capítulos e versículos na nossa Bíblia, e esses temazinho em negrito que tem em cima, eles foram colocados depois. Paulo não escreveu a carta aos Coríntios dividida em capítulos e versículos. Foi um recurso criado para que a gente pudesse achar os textos de forma mais fácil e entender. Mas em alguns momentos confunde. Então, quando você vai ler uma carta, principalmente, você tem que procurar ler o todo, para você entender a linha de pensamento. Muito embora ela esteja dividida dentro de uma estrutura, mas uma coisa está ligada à outra. Então, o que Paulo disse anteriormente que levou ele a rogar, pois, ou a suplicar em nome de Jesus, que aqueles irmãos falassem a mesma coisa, estivessem em concórdia e não tivesse divisão? Como é que Paulo terminou a ação de graças no verso 9? Olha como é que diz o texto. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, pois, suplico-vos, pois. Deu para entender a ligação? O que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo acabou de dar graças a Deus pela igreja, e ele está ressaltando nessa ação de graças que Deus é fiel. Esse Deus que é fiel, ele havia chamado a igreja de Corinto, os irmãos de Corinto, à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Esse Deus que é fiel, ele não só nos chamou para si, ele nos chamou para desfrutarmos da comunhão em Jesus Cristo. Então eu preciso ressaltar na minha vida essa comunhão
que eu tenho com Cristo, mas eu não posso ter comunhão com Cristo se eu não tenho comunhão com meu irmão. Então, quando Paulo diz, Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, a sequência lógica é, rogo-vos, pois, meus queridos irmãos, suplico a vocês, em nome desse Jesus, que nós fomos chamados à comunhão com Ele, se nós temos comunhão com Ele, eu rogo a vocês que concordeis uns com os outros naquilo que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olhe que uma coisa está ligada à outra. Se Deus me chamou à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, e essa comunhão ela se expressa na minha relação com Deus e com o próximo, se Deus me chamou para isso, então não pode existir divisão na igreja de Deus. Porque se existir divisão na igreja de Deus, eu não estou desfrutando dessa comunhão em Cristo Jesus. Olha como é sério. Agora Paulo, ele roga, ele suplica. E é claro que isso aqui deve nos chamar a atenção. Porque Paulo está falando com amor com aquela igreja. Ele está suplicando, ele está rogando, ele está apelando àquela igreja. É um apelo solene, que se reveste de autoridade apostólica. Não é qualquer um que está falando. É Paulo, é um apóstolo de Jesus Cristo. E por mais que aquela igreja não esteja reconhecendo, na sua grande maioria, a autoridade de Paulo, o ministério de Paulo, o pastorado de Paulo, Paulo usa essa expressão não só de forma carinhosa, amorosa, mas essa expressão ela está revestida de autoridade apostólica. Então, ele está dizendo assim, eu suplico a vocês, eu rogo a vocês, e aqui tem carinho e autoridade. Ele está falando com autoridade. Eu suplico-vos, queridos irmãos. Irmãos, alguém já disse que as cartas de Paulo, elas devem ser degustadas palavras por palavra. Paulo não perde tempo. Paulo não está enchendo linguiça. Cada palavra é pensada. Então, ele acabou de dizer que Deus é fiel e nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Então, ele pega essa linha, esse fio do pensamento que ele acabou de dizer e vai desenrolar. Ele suplica àquela igreja, então ele está com autoridade apostólica, com autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor Jesus, suplicando, rogando àquela igreja, mas veja que ele fala com amor, queridos irmãos, amados irmãos, e a palavra que ele usa é extremamente interessante. Porque a palavra irmão, na língua grega, adelphos, a raiz dessa palavra tem a ver com útero. Ou seja, quando a Bíblia está usando essa palavra, está falando de irmãos que procedem do mesmo útero, que pertencem à mesma família, que são filhos do mesmo pai, da mesma mãe. É uma família. Então o que Paulo está dizendo aqui é, igreja de Corinto, vocês são irmãos, vocês desfrutam da comunhão com Jesus Cristo. Então eu rogo a vocês que concordeis uns com os outros naquilo que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ele dá o problema. Qual era o problema daquela igreja? Divisões. E a palavra divisão aí, meus irmãos, na língua grega, é de onde vem a nossa palavra cisma. Partido, facção.
Mas é interessante que quando a gente vai ver o uso dessa palavra no Novo Testamento, essa palavra não só ela pode ser traduzida na ideia de partidos, de grupos, de facções, mas essa palavra divisão aqui era usada para uma rede. Por exemplo, lá no Evangelho de Marcos, é usada para uma rede de pescaria que está sendo rasgada, dilacerada. Ou um vestido, um pano que está sendo rasgado. Paulo está dizendo, meus irmãos, eu rogo a vocês que não haja divisões entre vocês, que não haja cisma, rasgadura, que não haja entre vocês esses partidos, esses grupos, essas facções que está acontecendo aí no contexto da igreja, porque isso vai rasgar o corpo de Cristo. Isso vai fazer com que o corpo de Cristo seja despedaçado, esquartejado. Por isso que ele está apelando para aquela igreja, rogando para aquela igreja, que não houvesse esse tipo de coisa, a ponto de rasgar a igreja de Deus, de despedaçar a igreja de Deus. Você já pescou com tarrafa? Eu nunca pesquei, mas eu sei de uma coisa, se a tarrafa estiver rasgada, os peixes vão embora. Quando a igreja de Deus ela está sendo rasgada, essa é a imagem, é claro que muitos peixes vão passar por esse rasgo e vão embora. Por isso Paulo está dizendo, meus irmãos, não haja divisão entre vocês. Agora, veja as coisas que ele diz. Se você gosta de sublinhar a Bíblia, coloque aí embaixo dessa palavrinha que e mesmo ou mesma. Você vai ver a repetição de Paulo. Porque o que ele diz? Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a solenidade desse pedido, dessa súplica. É algo tão sério que ele está apelando em nome de Jesus Cristo, que é o Senhor, é o nosso Senhor, e que precisa ser o nosso Senhor. Eu suplico em nome de Jesus, primeiro, que concordeis uns com os outros naquilo que falam. A igreja estava dividida, cada um dizendo uma coisa, cada um falando uma coisa, e a igreja estava completamente dividida. E Paulo diz, eu quero que vocês concordem uns com os outros naquilo que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aqui está o problema. O que estava acontecendo naquela igreja e que Paulo não quer que aconteça? Gente pipocando para todo lado, falando não de forma uníssona, mas a igreja estava sendo dividida. É claro que Paulo não está aqui apelando ou rogando para que exista na igreja uniformidade. Não é esse o ponto. Eu lembro que uma vez um irmão disse para mim, pastor, seria tão bom, né, se a igreja, todo mundo fosse igualzinho, todo mundo se veste do mesmo jeito, corta o cabelo do mesmo jeito, todo mundo igual, não tinha problema. Não é essa unidade que Paulo está falando aqui, isso não é unidade. A beleza da igreja está exatamente em desfrutar de unidade na diversidade. Isso é a beleza da igreja. Paulo não está falando aqui de uniformidade, Paulo não está falando aqui de um quartel onde todo mundo se veste do mesmo jeito, marcha no mesmo ritmo e faz a mesma coisa. Não é isso que Paulo está falando. Mas quando Paulo diz que concordeis uns com os outros no que falam, que tem uma mesma disposição mental e um mesmo parecer, a grande pergunta é, em quê? O que estava acontecendo?
E nós vamos ver, meus irmãos, no desenrolar desse texto, e principalmente desses 4 primeiros capítulos, que o grande problema é que aqueles irmãos estavam discordando ou não estavam tendo uma compreensão correta, e isso era expressado naquilo que eles falavam, naquilo que eles pensavam e nas atitudes que eles tinham em relação ao Evangelho. Paulo está falando aqui de unanimidade, Paulo está falando aqui de união, Paulo está falando aqui de concordar uns com os outros no que falam. Não é que você vai concordar em tudo na igreja, em todos os assuntos. Não é isso que ele está dizendo, isso é impossível. Mas o que Paulo está dizendo é que, com relação aos temas principais, basilares, fundamentais da fé cristã, nós não podemos ter voz dissonante. Nós não podemos ter um discurso diferente. Nós temos que concordar naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente vai fazer em relação àquele assunto. E qual é o tema que está em jogo aqui? O Evangelho. O que estava em jogo aqui nessas divisões, e eu vou explorar melhor à medida que a gente for caminhando, é que o berço dessas divisões era uma má compreensão do Evangelho. E, meus irmãos, isso aqui é muito sério. Porque eu posso discordar de você ideologicamente. Você defende determinado partido ou determinado político. Eu posso discordar de você. Eu posso discordar de você em relação aos esportes. Um é americano, o outro é abecedista. Paciência. Agora, nós não podemos jamais discordar no Evangelho, nos temas fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo. E era isso que estava acontecendo naquela igreja. De forma consciente ou inconsciente, nós vamos ver aqui à medida que a gente for caminhando. Mas eles estavam discordando dos pontos fundamentais do Evangelho, e isso estava criando divisão, partido, grupo, todo tipo de problema na vida daquela igreja. Então Paulo está dizendo: suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros naquilo que falam, a fim de que não haja divisões, rasgaduras, cismas, partidos, antes sejais inteiramente unidos. E essa palavra unidos aí, ela traz a ideia de restaurados. É aquela rede que foi costurada. A rede está rasgada, a rede de pescaria. Aí você uniu a rede, costurou direitinho. Agora os peixes não tem como passar. Então Paulo está dizendo: eu quero que vocês sejam unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse é o problema. A igreja estava desunida, estava com divisões, e isso gerou partidos dentro do rebanho. Paulo diz: não, eu rogo a vocês que pensem concordemente. É o problema. Agora, como Paulo ficou sabendo desse problema? Que nós vamos aprofundar mais à medida que caminharmos. Ele diz: caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloe que existem discórdias entre vós. Veja que Paulo, quando a gente lê a carta, você vai ver que Paulo teve conhecimento das situações da igreja de Corinto por 3 vias principais. Primeiro, Acaico, Fortunato e Estéfanas foi enviado pela igreja de Corinto com uma oferta e com uma carta para o apóstolo Paulo. Está lá no capítulo 16. Essa comissão vem visitar Paulo, ele está em Éfeso, Atos 18, e o final da carta coloca. Então, essa comissão da igreja veio encontrar Paulo e traz informações sobre a igreja. E traz uma carta da igreja, que é o segundo meio que Paulo tem para tomar notícia das circunstâncias daquela igreja. Eles trouxeram uma carta com várias perguntas para o apóstolo Paulo.
capítulo 7, verso 1, coloca isso, capítulo 8, 1, capítulo 11, verso 1, coloca ali as dúvidas, as perguntas dos coríntios. Mas a terceira via, Paulo diz aqui, que os da casa de Cloe, não sabemos quem era essa senhora, é um nome feminino. Os estudiosos não sabem se ela era membro da igreja de Corinto ou da igreja de Éfeso, onde Paulo está neste momento que escreveu a carta. Não se sabe nem se era crente. A maioria dos exegetas entendem que é uma crente. Mas Paulo não está falando dela, Paulo está falando dos da família dela, da casa dela. E o texto aí não necessariamente quer dizer filhos. Casa aí, ela tem um sentido, ou família, mais amplo. Pode ser os nascidos na casa ou os escravos daquela casa, os empregados daquela casa. Alguns entendem que o que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, Cloe, membro da igreja de Corinto, e os da sua casa, ou familiares, e também os empregados, se congregavam ali. E eles sabem de tudo que está acontecendo e trouxeram para Paulo. Outra possibilidade é que Cloe é uma mulher rica, uma escrava liberta, que cresceu financeiramente, e fazem essa análise a partir do nome dela, que significa verdejante, e que vem da deusa Deméter, lá daquela época. Então, essa mulher era uma mulher rica, que tinha empregados, que tinha funcionários às suas ordens, morava em Éfeso, e aí os seus empregados, visitando Corinto, que era uma cidade portuária, comercial, cosmopolita, os seus empregados visitando Corinto, eles ficaram sabendo do que estava acontecendo na igreja. Voltando para Éfeso, os da casa de Cloe, os funcionários, contaram para Paulo tudo o que estava acontecendo ali. E o que eles disseram para Paulo? Eles disseram para Paulo o seguinte: caros irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da casa de Cloe, da família de Cloe, que existem contendas entre vós, discórdias entre vós. Agora a coisa piorou. Porque quando Paulo, atrás, ele fala de divisões na igreja, ele está falando dessa rasgadura, desses cismas que está acontecendo na igreja. Mas agora, o que Paulo está dizendo aqui, a expressão que ele utiliza, é uma expressão que ele vai usar lá na carta aos Gálatas, para a obra da carne. A ideia aqui é briga mesmo, discórdia mesmo. É uma expressão muito dura e violenta. A igreja de Corinto estava vivendo em pé de guerra. E uma curiosidade aqui, a carta não colocou isso, pelo menos é o que parece, a carta com as perguntas. A comissão que veio da igreja de Corinto não colocou isso, mas alguns membros da casa de Cloe, da família de Cloe, disseram para Paulo: olha, Paulo, deixa eu dizer um negócio para você, eles não só estão pensando diferente, eles não só estão com grupos, com partidos dentro da igreja, mas eles estão em pé de guerra. A briga, a discórdia, o pau está quebrando na igreja de Corinto. Então, na hora, Paulo diz para aquela igreja, e ele não esconde o assunto, nem quem informou. Isso aqui, meus irmãos, deve servir de lição para a gente. Porque Paulo está colocando aqui uma pá de cal em qualquer tipo de fofoca naquela igreja. Ele está dizendo: meus irmãos, eu estou sabendo que existe brigas, que existe discórdia entre vocês, e eu estou sabendo, quem me disse foi os da casa de Cloe. Se eram membros da igreja, imagine quando a carta chegou lá, quando foi lida a carta. Quem falou foi os da casa de Cloe. Mas sabe por que Paulo está fazendo isso aqui? Porque acaba com a fofocagem dentro da casa de Deus. Se você não tem coragem de assumir, meu irmão, a informação e de dizer quem foi, quando foi, onde foi, fica calado. Fica quieto.
Porque você só piora a situação. Agora, se você tem coragem de fazer como aqui os da casa de Cloe, faça. Você está vendo a briga, está vendo a discórdia, está vendo o problema, está vendo a dificuldade na igreja, e você vai procurar quem tem autoridade para resolver o problema. Eles não ficaram conversando entre si, eles não ficaram espalhando fofoca, eles procuraram Paulo, o fundador, o pastor da igreja, o apóstolo, que estava lá em Éfeso, procuraram Paulo e disseram: Paulo, a gente veio aqui dizer para você que lá na igreja de Corinto o pau está quebrando, são brigas, são discórdias, são contendas que está no meio da igreja. E pode dizer que foi a gente que disse. E Paulo escreve a carta dizendo: meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloe. Como está faltando gente da casa de Cloe nas igrejas hoje. Tem muita gente para ficar na surdina, nos grupinhos, nos comentários, mas não tem coragem de se expor, de dar a cara a tapa, de botar o seu nome, de assinar o documento e de dizer: sou eu, estou aqui. É uma das coisas que a gente aprende no seminário, é o seguinte: pastor, está acontecendo isso e isso na igreja. Meu irmão, você tem coragem de fazer um documento, assinar para levar para o conselho? Se você assinar, eu levo. A pessoa recua logo. Se você não tem coragem de assinar o documento e de fazer a denúncia, fecha a boca. Fica quieto. Não prejudique a igreja de Deus. Então Paulo soube do problema. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloe, que existem discórdias, brigas, contendas entre vocês. Isso jamais deveria existir na igreja de Deus. Isso é uma obra da carne. Isso é coisa do mundano. Isso é coisa de gente lá de fora. Mas está existindo no contexto da igreja de Deus. Existiu lá atrás, existe hoje, meu irmão. Existe hoje. Lembra daquela historinha que eu falei aqui, verídica? O pastor levou o filho dele para a reunião do presbitério. Aí estava lá, entrou um documento, começou a discussão, e pastor discute daqui, discute dali, presbítero para lá, e pai, aquela confusão danada, um querendo jogar uma cadeira no outro. Daqui a pouco, chegou o carro da polícia na igreja. É aqui que está tendo uma briga, uma confusão? Não, aqui é uma reunião de pastores. Não, porque ligaram para a polícia que estava tendo uma briga aqui. O menino ficou tão assustado que saiu, chegou no orelhão, ligou para a polícia. Estão brigando. Estão quebrando o pau. O que estava acontecendo ali? Paulo fala do problema, Paulo dá a fonte, e Paulo agora vai dizer o que estava acontecendo. Aí ele diz: refiro-me ao fato, preste atenção às palavras, cada sentença. Refiro-me ao fato de cada um de vós afirmar: eu sou de Paulo, enquanto o outro declara: eu sou de Apolo, e outro: eu sou de Pedro, e outro ainda: eu sou de Cristo. A igreja estava dividida, a igreja estava polarizada, a igreja estava rasgando aquele tecido, aquela rede, em nome dos líderes, por causa dos líderes. E aqui, meus irmãos, é o ponto central desse texto. A grande questão é: por que isso está acontecendo? A segunda questão é: esses líderes têm alguma culpa? Eles fizeram alguma coisa? Eles são a favor? Outro ponto interessante é: o que motivou esses grupos, esses partidos dentro daquela igreja? Entender isso aqui é fundamental, porque entendendo o que Paulo está falando, a gente pode aplicar para a nossa realidade hoje e tirar as lições para a nossa vida.
A pregação, ela responde duas perguntas. O que o texto disse é a exegese. Você tem que entender o que o texto disse para os seus primeiros leitores, o que ele significa naquele contexto original e o que o texto diz para os dias de hoje. Como é que eu aplico isso? Mas eu só vou aplicar da forma correta se eu entender ele lá. Então, o que estava acontecendo aqui? Alguns teólogos entendem que aquela igreja estava dividida por questões teológicas, doutrinárias. Então, havia o grupo de Paulo. Paulo é o apóstolo da graça. É aquele que prega um evangelho, o evangelho da graça, entre aspas, um evangelho liberal, que não está dando ênfase à lei, aos ditames da lei. Então, tinha um grupo que seguia Paulo por causa desse viés teológico da graça, da liberdade do evangelho. Havia um outro grupo que seguia Apolo. Por quê? Apolo, que foi o pastor que sucedeu Paulo lá em Corinto, Apolo, ele vem de Alexandria, ele é eloquente nas Escrituras, é um grande pregador, um grande orador, e sendo de Alexandria, que tinha uma interpretação mais alegórica da Bíblia, mais filosófica, por exemplo, você lembra de Filo de Alexandria, aquele filósofo muito famoso. Então, Apolo tinha uma pregação, Apolo tinha uma mensagem mais alegórica, filosófica. Apolo tinha uma pregação diferente da de Paulo. Outros vão dizer que Pedro, que há uma dúvida se Pedro algum dia esteve em Corinto, mas tinha um grupo dele lá. Pedro é o representante do judaísmo, da lei, de Jerusalém. É aquele pastor mais tradicional, mais rígido. Então tinha o grupo de Pedro, que seguia a Pedro. E tinha o pior grupo de todos, que é o grupo de Cristo, que é uma dor de cabeça para os comentaristas, porque todos deveriam ser de Cristo. Mas tinha um grupo ali se dizendo de Cristo. Nós somos o grupo de Cristo. Nós não seguimos a homens, nós não queremos saber de homens, nós seguimos a Cristo. Então, eram questões teológicas. Outros vão dizer que tem a ver com o batismo, porque mais na frente Paulo vai falar do batismo. Então, era comum, naquela época, você ser batizado até nas religiões pagãs, e você se identificar com aquele que batiza. Ainda hoje é assim. Quem foi que lhe batizou? Fui batizado pelo pastor fulano de tal. Fui batizado nessa igreja, minha família é a fundadora da igreja, quem batizou foi o fundador e tal. E alguns até no Rio Jordão, né? Fui batizado no Rio Jordão pelo pastor tal. Paulo vai dizer, não faz diferença nenhuma, meu querido. A eficácia não está em quem batiza, ou na água, ou no lugar. Não é quem batiza. Mas a grande maioria dos exegetas, e eu peço a sua atenção aqui, meus irmãos, porque se não entender esse ponto, você não vai entender o restante da carta. A grande maioria dos exegetas, teólogos e expositores da Bíblia, entendem que o problema aqui não era teológico. O problema aqui não era o batismo. O problema aqui não era as divisões, os partidos. O problema não era esse. Dr. Gordon Fee, que escreveu o melhor comentário da carta aos Coríntios no mundo, um comentário de mais de 1000 páginas. Eu estou lendo uns 30 comentários da carta aos Coríntios, mas nenhum barra o do Dr. Gordon Fee. Ele está em primeiro lugar no mundo. Um pastor assembleano dos Estados Unidos, que já está bem velhinho, com Alzheimer, ele pesquisou mais de 30 anos para escrever o comentário da carta aos Coríntios. Comentário de mais de 1000 páginas. Dr. Gordon Fee diz que aqui a gente precisa ver a raiz do problema. E qual era a raiz do problema? Não é a divisão em si. Não são os partidos, que alguns até duvidam que houvesse partidos. Que Paulo está usando aqui uma retórica, um recurso para chamar a atenção daquela igreja para o problema que estava acontecendo. Qual é o problema aqui? Os coríntios
eles eram gregos. Apesar de ser uma colônia romana, a mentalidade da igreja de Corinto é uma mentalidade grega. Nós estamos falando aqui de uma cidade que estava localizada no Istmo, que liga a Grécia, o sul da Grécia ao Peloponeso. Então, nós estamos falando aqui de uma cidade extremamente importante do ponto de vista grego. A cidade de Corinto só perdia para Atenas no quesito da filosofia e das escolas de filosofia. Então, tudo que tinha Atenas, tinha em Corinto, e ela rivalizava. Corinto tinha, por exemplo, os Jogos Olímpicos, Atenas tinha os Jogos Olímpicos, Corinto tinha os Jogos Istmicos. Corinto tinha escolas de filosofia, assim como Atenas tinha. E, sendo gregos, eles pensam como os gregos. Os gregos são os primeiros a pensar filosoficamente. Eu estou colocando isso aqui, muito embora exista uma discussão muito grande sobre essa questão dos gregos serem os primeiros. Mas eu não quero entrar nesse ponto, porque a aula aqui não é filosofia. Mas qual é o ponto aqui? Sendo gregos, amando a filosofia, gostando da filosofia, tendo as escolas de filosofia, eles tinham na cidade de Corinto os filósofos, principalmente aqueles que eram chamados os sofistas. Hoje, sofista ou sofisma é algo negativo. Mas no primeiro momento não era algo negativo. O que era o sofista? Você tem as cidades gregas, são cidades-estado. As cidades são independentes e têm uma administração independente. E tudo era decidido na ágora, na praça, com discussões. E era muito comum naquela época os filósofos itinerantes, os chamados sofistas, que iam de cidade em cidade discutindo os temas filosóficos, temas de sabedoria, e eles encantavam as pessoas com oratória, com retórica, com discurso, com sabedoria. E eles criavam seguidores, discípulos, pessoas que olhavam para aqueles oradores e prestavam atenção na eloquência, na maneira de se expor, no conteúdo. Então, eles ficavam impressionados com os sofistas. E os sofistas, era tão séria a coisa que eles, num minuto ele fazia alguém chorar, no outro minuto ele fazia rir, e no final as pessoas davam tudo para eles. Eram os grandes oradores da antiguidade, filósofos. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Corinto tinham os sofistas, sendo uma cidade grega, influenciada pela filosofia grega, e eles amavam isso. Amavam isso. Os coríntios tinham os seus oradores prediletos, assim como nós temos os nossos ídolos dos dias atuais. Dr. Augusto Nicodemos, no comentário dele, ele faz um paralelo entre o amor que os gregos tinham pela filosofia, pelos filósofos, pelos sofistas, esses oradores ambulantes, e o que os brasileiros têm pelo futebol. Assim como os brasileiros amam o futebol e os astros de futebol, os gregos amavam a filosofia, a sabedoria e aqueles que eram os grandes expoentes da filosofia. Então, o que está acontecendo aqui? Estes irmãos de Corinto, sendo grego na sua grande maioria, eles vieram para a igreja, mas eles continuam raciocinando e pensando como o mundo, com a cultura lá de fora. E eles estão deturpando o evangelho de Cristo, e os ministros do evangelho, colocando esses ministros e a mensagem do evangelho como se fosse mais uma filosofia, uma sabedoria, muito embora uma sabedoria elevada, mas uma sabedoria, e os expoentes como os grandes oradores da época. Daí eles estão olhando para Paulo, e tem um grupo que admira Paulo, tem um grupo que admira Apolo, tem um grupo que admira Pedro, e tem um grupo de Cristo.
E aí Paulo ficou preocupado porque a deturpação é terrível. Eles estão colocando o evangelho no mesmo nível da filosofia, da sabedoria humana, e ele vai tratar disso mais adiante. A primeira pancada que ele vai dar é sobre a mensagem da cruz, a loucura de Deus versus a sabedoria dos homens, a filosofia. Verso 25 em diante. Verso 18 a 25. Então Paulo ficou preocupado: como vocês estão tratando o evangelho? Vocês estão olhando para o evangelho como se fosse uma filosofia humana, uma sabedoria humana, e pior, vocês estão tratando os ministros do evangelho, os pregadores, como se fossem os sofistas, os filósofos dos seus dias. E a coisa é tão séria que eles estão colocando Cristo no mesmo nível de Pedro, de Paulo e de Apolo. Já pensou que deturpação? Já pensou que coisa séria? Paulo não está vendo só o sintoma da doença, as divisões, os grupos, os partidos, as facções. Aqui é o que está aparecendo. Mas Paulo está indo na raiz. Paulo está fazendo o diagnóstico correto. O problema era a questão cultural. Era a mentalidade que não havia mudado. Oh, meus irmãos, isso é tão sério. Porque a pessoa vem lá de fora, vem do mundo, e ela entra na igreja de Deus, e muitas vezes a mentalidade dela não mudou. Ela continua pensando igualzinho quando ela pensava lá no mundo. Então, lá no mundo, ela tinha os seus filósofos prediletos, os seus ídolos, ela amava a sabedoria, e quando ela chega dentro da igreja, ela começa a agir com a mesma mentalidade lá de fora. Daqui a pouco, está o problema. Por que tem problema no conselho da igreja? Por que tem problema na junta diaconal? Por que tem problema nas sociedades internas, na igreja como um todo? Porque você pega e coloca na liderança alguém que não tem a mentalidade bíblica, submissa à palavra de Deus, e ele quer implantar na igreja de Deus a mentalidade lá de fora, muitas vezes até da empresa. Então, o cara, ele é gerente de empresa, ele é o cara do investimento lá fora, e ele foi eleito presbítero na igreja. A mentalidade dele é empreendedora. Então, meu irmão, se ele não tiver uma mentalidade renovada pelo Espírito, ele vai chegar no conselho da igreja, na junta diaconal, e vai dar problema, porque ele sempre vai querer que a igreja tenha lucros, ele sempre vai ver com um olhar mundano, ele nunca vai ver com um olhar espiritual. Era o problema aqui. Os sofistas, os filósofos, a sabedoria do mundo, e a igreja aprendendo e trazendo isso para o seu contexto. E aí, quando olharam para Paulo, Paulo chegou lá, plantou a igreja, pregou o evangelho durante 1 ano e 6 meses, e aí eles estão ouvindo Paulo pregar. Não é que Paulo não fosse um grande orador, um grande teólogo, não é que Paulo não tivesse conhecimento da filosofia. Paulo nasceu em Tarso, que era um berço também de filosofia, escolas de filosofia. Paulo é um homem de 3 culturas, a cultura judaica, a cultura romana e a cultura grega. Mas quando Paulo chegou em Corinto, Paulo ele vai dizer mais na frente que ele abriu mão de qualquer discurso, ele vai dizer aqui mais na frente, de sabedoria, de retórica, de eloquência, para que a cruz de Cristo não fosse anulada. Então eles estão ouvindo Paulo, aí Paulo sai e vem Apolo. Quando chega Apolo, o cara é eloquente, uma pregação acima da média, com muita ilustração, ele vinha da escola de Alexandria, então era um homem poderoso nas escrituras, muito embora precisou ser amparado por Áquila e Priscila, alguns detalhes do evangelho. Aí um grupo disse assim: eu sou de Apolo. Pedro talvez nunca foi em Corinto, mas a fama dele chegou lá: eu sou de Pedro. Aí Paulo diz: vocês estão pensando como o mundo.
vocês estão dividindo a igreja de Deus, e vocês estão pensando como o mundo, vocês estão agindo com uma mentalidade completamente mundana. Eles eram mais coríntios, não corintianos, eles eram mais coríntios do que crentes. E precisava mudar, e precisava resolver essa questão. Então aqui tem um problema. Divisão, brigas, partidos, facções dentro da igreja. Por quê? Porque estão trazendo a mentalidade lá de fora para dentro da igreja. Meus irmãos, a igreja precisa ter cuidado com os fã-clubes. A igreja precisa ter cuidado com o endeusamento de pastores, de líderes, de personalidades, celebridades evangélicas. É claro que os pastores, os líderes, na sua grande maioria, não tem nada a ver com isso. Eles não querem isso, mas acaba acontecendo. Eu sou ligado a fulano, eu sou ligado a Beltrano, eu sou assim, eu sou... Não. Aí Paulo, a partir do verso 13, ele vai dar uma pancada naqueles irmãos. Olha o que ele diz. Ora, acaso Cristo está dividido? Ele vai fazer algumas perguntas retóricas. E veja aqui, meus irmãos, um dos motivos que aqueles irmãos estavam rejeitando Paulo, porque toda vez que alguém diz assim, eu sou de Paulo, isso está mostrando que tem um grupo que não é de Paulo. Quando diz eu sou de Apolo, está mostrando que aquele grupo não é de Paulo. Eu sou de Pedro, não sou de Paulo. Sou de Cristo, não sou de Paulo. Então, a rejeição maior aqui é o apóstolo Paulo. Aí, Paulo vai fazer algumas perguntas retóricas, que a resposta é não. Obviamente é não. Começa com essa aqui, que tem uma discussão, talvez na sua Bíblia não esteja em forma de pergunta, mas de exclamação. Porque Paulo começa com isso aqui. Ora, acaso Cristo está dividido? Em outras versões, não está em forma de pergunta, porque na língua grega dá essas duas possibilidades de tradução. Primeiro, pode ser uma afirmação que Paulo está fazendo. Paulo estaria dizendo, Cristo está dividido. O que Paulo estaria dizendo para aqueles irmãos é, irmãos, na hora que vocês estão endeusando os homens, tratando como os filósofos, os artistas, os grandes oradores aí do mundo, vocês estão tratando dentro da igreja, o que vocês estão fazendo com esses grupos, com esses partidos, é mostrando que Cristo está dividido. Por quê? Essa possibilidade. Porque, meu irmão, cada grupo vai dizer que Cristo está com ele. É ou não é assim? Você tem dois grupos brigando na igreja. Aí o grupo do lado de cá diz assim, mas Jesus está conosco, Jesus é fiel, Ele é justo, Ele vai fazer justiça, é isso, é aquilo, vão pagar porque Deus está comigo, o Senhor está comigo, e assim, assim, assim. Aí o grupo do outro lado está dizendo a mesma coisa. E o que Paulo está dizendo aqui é, quando vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, vocês estão dividindo Cristo. Vocês estão colocando Cristo no grupo de vocês, na panelinha de vocês, no partido de vocês. Então, Cristo está dividido. A outra possibilidade, que é a que a grande maioria dos teólogos levantam, é essa aqui. É fazer a pergunta. Cristo está dividido? Meus irmãos, vocês que estão criando esses grupos, esses partidos, essas facções dentro da igreja em nome de líderes, vocês já pararam para pensar se existe a possibilidade de dividir Cristo, de esquartejar Cristo? Vocês estão rasgando a igreja, vocês estão dividindo a igreja. Mas eu pergunto, Cristo está dividido? Vocês estão esquartejando a Cristo? Vocês estão despedaçando a igreja, que é o corpo de Cristo.
Se eu estou despedaçando o corpo de Cristo, eu estou despedaçando a Cristo. Isso pode acontecer? Cristo está dividido? Oh, meus irmãos, se a gente visse divisão na igreja, a partir do que Paulo está dizendo aqui, nós colocaríamos o rosto no pó e clamaria pela misericórdia de Deus. Porque a igreja dividida é sinal de igreja que não entendeu, que não tem Cristo Jesus. Quando a igreja perde a visão de Cristo, ela se divide. Quando Cristo não é o centro, não é o árbitro, não é o Senhor, a igreja se divide. Porque é impossível, meu irmão, dividir Cristo. Por isso que é uma pergunta retórica. Então, quando eu estou dividindo a igreja, eu não tenho noção do que eu estou fazendo, porque é como se eu estivesse esquartejando a Cristo. Falta a visão de Cristo. Falta o amor de Cristo. Aí Paulo vai aprofundar mais. E veja que agora Paulo, de forma sábia, ele não cita os demais irmãos. Ele cita a si mesmo. Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fui eu que morri por vocês? Que dei a vida por vocês? Presta atenção. Fostes batizados em nome de Paulo? Vocês foram batizados no meu nome ou no nome de Cristo? A expressão no grego é: vocês foram batizados para dentro de mim? Em meu nome? Fui eu que morri por vocês? Veja que Paulo, ele está sendo duro, porque é necessário. Porque ele viu o problema, ele viu o perigo que estava acontecendo naquela igreja. Aquela igreja ainda não tinha rachado de vez. Por isso que leva alguns estudiosos a dizer que ainda não existia partidos. Que Paulo está usando aqui uma figura de linguagem. Mas ela estava pegando fogo. Eles estavam tomando a ceia, eles estavam participando dos cultos, eles estavam se reunindo, mas internamente, mentalmente, no dia a dia, estavam cada um puxando para um lado, rasgando Cristo para o seu grupo, em nome de homens. E Paulo disse assim: por acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fui eu que morri por vocês, fui eu que dei a vida por vocês. Veja que pastor sincero, veja que pastor honesto, veja que homem de Deus não aceita seguidores, homem de Deus não quer fã-clube, homem de Deus não quer que o seu nome seja exaltado, homem de Deus exalta a Cristo, Cristo e esse crucificado, não a si mesmo, não a si mesmo. Eu não morri por vocês, Paulo está dizendo. E se eu não morri por vocês, eu não aceito ninguém estar com um grupo aí em meu nome, com partido, com fã-clube, com camisinha com a foto do pastor. Não, não aceito isso. Não aceito isso. Nem vocês foram batizados em meu nome. Quando vocês foram no altar e vocês foram batizados, vocês não foram batizados no nome do pastor. Vocês foram batizados em nome de Jesus Cristo. Então, vocês têm que adorar a Jesus Cristo. Aí ele diz: dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós. Você já viu um pastor dar graças a Deus porque não batizou ninguém? Paulo disse assim: meus irmãos, vendo isso que está acontecendo aí na igreja, vendo o que está acontecendo aí no contexto da comunidade, eu dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vocês. Porque quando o pastor batiza ou casa, cria uma afinidade. É natural. E Paulo, vendo que eles eram gregos, talvez intencionalmente, ou já direcionado pelo Espírito Santo, Paulo disse assim: eu vou batizar aqui o mínimo de pessoas, eu não vou batizar essa igreja, porque eu vou criar aqui um fã-clube, querendo ou não. Então ele agiu de forma sábia, dizendo assim: vou colocar outro para batizar. Vou colocar outro irmão para batizar.
olha, dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio. São os primeiros convertidos. Um que era da sinagoga, chefe da sinagoga, e o outro que estava hospedando Paulo. Os primeiros convertidos, os primeiros frutos. A fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em meu nome. Se tem um fã-clube aí, se tem um grupo aí, não tenho nada a ver com isso, e ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome ou que dei brecha para isso. Aí ele lembra, batizei também os da casa de Estéfanas. Estéfanas estava com ele, talvez lembrou a Paulo na hora, Paulo está escrevendo, disse assim, Paulo, você batizou nossa família também. Ele disse, lembrei, batizei também os da casa de Estéfanas. E para não ter problema, ele diz, além destes, não me lembro se batizei algum outro irmão. Eu não posso entrar em detalhes aqui, mas Paulo não está relativizando o batismo, por favor. O batismo é importante, é bíblico, é uma ordenança do Senhor Jesus. Todos nós que cremos devemos ser batizados. Então, o ponto aqui não é o batismo. Paulo valoriza o batismo, Paulo fala sobre o batismo nas suas cartas, como por exemplo em Romanos capítulo 6. Paulo não está relativizando o batismo. Mas o que Paulo está fazendo é colocando o batismo na sua posição correta e chamando a atenção daquela igreja para que a mentalidade deles não seja uma mentalidade mundana, mas bíblica, cristã. Ou seja, o importante não é quem batizou você, o importante é que você foi batizado no nome de Jesus. Não é quem batizou, aonde batizou, quando batizou, é se você foi batizado em nome de Jesus. A eficácia não está no sacerdote, mas a eficácia está no Senhor Jesus Cristo que ordenou aquilo ali. E Paulo, vendo aquela igreja, Paulo disse assim, não vou batizar aqui a grande maioria, porque eu vou criar um fã-clube. Eu vou criar um grupo. E meus irmãos, isso é muito sério. Porque como eu disse, tem pastor que ele chama a igreja para si. É claro que a igreja, já dizem os estudiosos, é a cara do pastor e o pastor é a cara da igreja. Mas o pastor precisa ter cuidado para não fazer seguidores. Se for preciso abrir mão de algumas coisas, como por exemplo, batizar, fazer um casamento, ou participar de algumas coisas, para não criar seguidores, o pastor deve fazer. Agora, cá entre nós, e falando como pastor, a tentação é grande. A tentação é grande porque você não deixou de ser humano, você está nesse mundo, essa é a cultura do mundo, é você se colocar num pedestal, é você criar seguidores, é você estar preocupado com os likes, com os seguidores nas redes sociais, com a igreja toda do seu lado, e a própria comunidade faz isso. Faz isso. Então é um alerta para mim como pastor. Pastor, você está chamando a atenção para quem? Para si ou para Cristo? Como João disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos ter cuidado. Aí Paulo chega no versículo 17, que é importante para a gente concluir essa exposição, mas já é a base, o alicerce para o que ele vai dizer em seguida e que nós estaremos vendo na próxima mensagem. Olha o que diz o verso 17. Porquanto Cristo não me enviou para batizar. Lembre-se, Paulo não está relativizando o batismo. O que ele está dizendo é que a missão principal dele, Cristo lhe chamou não para batizar, mas para proclamar, para pregar o Evangelho. Essa é a missão de Paulo. É isso que deve queimar no coração do pastor, pregar o Evangelho.
Ele batiza, ele ministra a ceia, os sacramentos, é extremamente importante. Ele faz casamento, ele faz cerimônias fúnebres. É importantíssimo fazer isso. Só que se ele vir que essas atividades pastorais estão chamando a atenção para si, ele passa para outro. Deixe outro fazer. Ele diz, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar, para pregar o Evangelho. E aqui Paulo já começa a dar uma pancada nos coríntios. Cristo não chamou ele para pregar filosofia, sabedoria, conhecimento humano. Chamou ele para pregar o Evangelho de Cristo. Aí ele diz, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que não se anule a cruz de Cristo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Porque o que Paulo está colocando aqui é o ponto principal, que a partir de agora, em 5 argumentos, ele vai combater a divisão na igreja. Qual era o problema da igreja de Corinto, que eu ressaltei anteriormente? A mentalidade grega. Eles estavam confundindo o Evangelho com a sabedoria, a filosofia humana. Eles estavam achando que o Evangelho era uma sabedoria que estava acima, elevada, mas era mais uma sabedoria. E eles estavam tratando os ministros do Evangelho como os grandes oradores, os sofistas, os filósofos da época. E aí Paulo diz, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, não sabedoria humana, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo vai dizer, ele vai colocar no capítulo 2 principalmente, e a partir de agora ele vai chamar a atenção. Quando eu fui aí, eu preguei Cristo crucificado, eu preguei a cruz de Cristo, e eu não usei de retórica, eu não usei de eloquência, eu não usei de nenhum tipo de artifício para chamar a atenção de vocês. Eu preguei o Evangelho, eu preguei Cristo Jesus, eu preguei a cruz de Cristo. Sabe por que eu não falei de sabedoria, de filosofia? Não é porque eu não conheço, Paulo conhecia. Sabe por que eu não usei de recursos de sabedoria humana na linguagem, retórica, oratória? Sabe por quê? Porque eu não queria esvaziar, anular a cruz do meu Senhor. Porque quando o pastor, ele se preocupa com a eloquência, ele se preocupa com as palavras de sabedoria, quando o pastor ele está preocupado em falar de temas que são os temas do momento, que chamam a atenção, ele está esvaziando a cruz de Cristo e chamando a atenção para si mesmo, chamando a atenção para as filosofias humanas, para a sabedoria humana, para o conhecimento humano, e aí a cruz de Cristo fica completamente esvaziada. Vai em algumas igrejas para ver se no púlpito tem a cruz de Cristo. Você vai ver pastor falando de psicologia, e é psicologia barata, porque não é psicólogo, não é da área, psicologia barata. Você vai ver pastor falando sobre passos para vencer financeiramente na vida, e ele não tem expertise para isso. Você vai ver pastor falando sobre os mais diferentes assuntos, e a cruz de Cristo, cadê? Cadê o Evangelho? Cadê o Evangelho? Aí as pessoas vão para lá, e elas escutam 4 passos para a vitória, aí no outro domingo 10 passos para a vitória, aí no outro domingo 51 passos para a vitória. E cadê a cruz? Cadê o Evangelho? Cadê a palavra de Deus para o meu coração? E aí o cara usa de retórica, ele usa de figuras de linguagem, de sabedoria humana, ele usa data show, ele impressiona com as imagens, ele muda o púlpito, né? Porque hoje o negócio é sério. Ele encena, ele cria teatro, ele tem que criar coisas para chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque não acredita mais no Evangelho, na cruz de Cristo, que é simples, mas que transforma o homem. Quando falta o Evangelho, eu tenho que colocar qualquer coisa para prender a atenção, para chamar a atenção.
Aí Paulo diz, quando eu estive aí, eu não preguei outra coisa a não ser Cristo, Cristo, Cristo e esse crucificado. E eu quero dizer para vocês, eu fui chamado para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras. Se vocês estão aí me comparando com Apolo, comparando com Pedro, comparando com quem quer que seja, me tratando como um sofista, eu quero dizer para vocês que eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em pregar o Evangelho, não com retórica, não com discurso, não com sabedoria de palavras. Cristo não me chamou para isso. Cristo não me chamou para batizar, para criar seguidores. Cristo me chamou para proclamar a cruz. E eu não faço uso desses expedientes, porque eu quero que essa cruz ela esteja em ascensão. Eu não quero que ela seja esvaziada ou anulada. Oh, meu querido irmão e minha querida irmã, o remédio para uma igreja dividida é a mensagem da cruz. É o Cristo que morreu, que foi crucificado, que deve ser proclamado na igreja. É isso aqui. Se você está vindo para cá, meu irmão, para ouvir outro sermão, você está perdendo seu tempo. Agora, se você quer vir para cá para aprender sobre Cristo, sobre o Evangelho, você veio no lugar certo. Se você quer aprender sobre empreendedorismo, vá para o CDL. Pode ir para o CDL, que lá tem curso. Vá para o Sebrae. Tem os coaches aí. Mas aqui não. Aqui, esse púlpito é para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos continuar pregando Cristo e este crucificado. Ele é o remédio de Deus para a igreja. Ele é de fato a sabedoria de Deus. Paulo vai agora, no próximo parágrafo, Paulo vai comparar a sabedoria de Deus, a mensagem da cruz, que é loucura para os homens, que ele vai dizer que é a loucura de Deus, e ele vai comparar ela com a sabedoria dos homens, que é a verdadeira loucura. Então, é o que nós vamos ver hoje à noite. Concluindo, eu queria destacar aqui algumas coisas. O tema do sermão é uma súplica pela unidade da igreja. Paulo falou do problema. Qual era o problema? A igreja estava dividida, rasgando a rede, rasgando o tecido, criando grupos, criando partidos, facções. Por quê? Porque estavam pensando como o mundo, com a mentalidade do mundo. Lá no mundo, eu tenho os meus artistas preferidos, os meus ídolos, os jogadores de futebol, os artistas de novela, os campeões do mundo. E eu me identifico com eles e eu sigo a eles. Aí eu vim para a igreja, aí eu começo a comparar pastor, comparar pregador, e eu estou me identificando com cada um deles. Então eu digo assim, eu sigo fulano de tal, eu não sigo fulano de tal. Cometeu 2 erros. Primeiro, não entendeu o Evangelho. Está confundindo o Evangelho com sabedoria humana. Segundo, não entendeu qual é o papel dos líderes. Porque Paulo vai dizer no capítulo 4 que nós somos servos. Nós somos escravos. Nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. É isso que nós somos. Nós somos despenseiros. Então, esse era o problema. O problema. Qual é a lição para nós? Meu querido irmão, como é que está a sua mente? Ou melhor, a sua mentalidade? Nós precisamos, meus irmãos, renovar a nossa mente. Nós precisamos ter uma mentalidade bíblica, pensar biblicamente. Nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica, não mundana. Então, por favor, avalie a sua maneira de pensar. Porque o fato de você estar na igreja, o fato de você estar ouvindo a palavra, o fato de você estar constantemente fazendo parte de uma igreja local, não significa dizer que você foi convertido na sua mentalidade. Você pode estar aqui e estar pensando como o mundo. E por isso você, lá fora, você tem seus ídolos, e aqui você criou também o seu fã-clube.
e você diz, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, e você trata a igreja como você trata lá fora. Então, cuidado com a sua mentalidade. Que todo o nosso pensamento seja levado à obediência de Cristo Jesus. Que haja renovo na nossa mente, no nosso coração. Que a gente venha pensar, não como brasileiro, não como natalense, mas que nós venhamos pensar como cristãos, como crentes em Jesus Cristo. Eles estavam pensando como gregos, como coríntios. Eles estavam pensando de forma mundana, não de forma bíblica. Segunda coisa, lembre-se, meus irmãos, se nós desfrutamos da comunhão com Jesus Cristo, nós precisamos desfrutar da comunhão com os nossos irmãos. Por isso que Paulo, quando fala da comunhão com Cristo, imediatamente ele diz, eu preciso de desfrutar a comunhão com os meus irmãos. Terceiro, o remédio para a igreja não são homens, não são líderes, não são autoridades humanas, mas o único que deve ser adorado na igreja é Cristo Jesus. A igreja se divide quando ela perde a visão do Cristo glorificado, mas quando ela está voltada para Cristo, ela começa a colocar os homens na posição devida, ela honra os homens na medida certa que Cristo mandou, mas ela não segue homens. Ela não está adorando ou endeusando os homens. Ela olha para Cristo. E por último, nós devemos proclamar o Evangelho. Não com sabedoria de palavras. O Evangelho não precisa de adereços. O Evangelho não precisa de eloquência. O Evangelho não precisa de arrumadinho. O Evangelho só precisa ser proclamado. O Evangelho só precisa ser pregado para que ele produza efeito, para que ele faça diferença na vida das pessoas. É como Spurgeon dizia, a Bíblia é como um leão, solte que ele faz o papel dele. Basta soltar. Então nós devemos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho e deixe que Deus faz a obra. E concluindo, nunca esqueça que quando a igreja está dividida, quando a igreja está rasgando essa rede, esse tecido, ela está criando aberturas para que os peixes vão embora. E meus irmãos, é tão difícil juntar. Você leva 10, 15, 20 anos para juntar um grupo. Aí às vezes numa assembleia, às vezes por causa de fulano, de Beltrano, do pastor A, do pastor B, do presbítero A, do presbítero B, aí se cria partidos, daqui a pouco a rede rasgou e os peixes estão indo embora. E alguns dos peixes estão passando por aquele buraco sem nem saber por quê. Estão indo embora sem nem ter noção por que estão indo embora. Não sabe de absolutamente nada. Apenas rasgou, está indo embora. Aí Paulo diz, não, eu chamo vocês à unidade. Que no Evangelho, nas coisas de Deus, naquilo que compete a vocês, eu quero que vocês estejam unidos. Vamos restaurar a rede, vamos costurar a rede, vamos chamar a casa à ordem, vamos nos unir, meus irmãos, vamos desfrutar da comunhão do Senhor, vamos estar com os servos do Senhor, com os ministros. Ele vai dizer na frente, olha, tudo é vosso, seja Paulo, seja Pedro, seja Apolo, tudo é de vocês. Tudo é de vocês, irmãos. Deus deu para vocês Paulo, deu Apolo, deu Pedro, cada um com a sua característica, cada um com a sua maneira de pregar, com o seu conhecimento, não para disputar, ninguém está aqui disputando. Nós estamos aqui como servos e servas de Deus, adorando o Senhor. Então vai ter aquele pastor que prega com eloquência, glória a Deus. Vai ter aquele pastor que tem mais conhecimento, mas não é um grande orador, glória a Deus. Vai ter aquele pastor que não é do púlpito, é o cabo da visita, que visita os irmãos, que aconselha, que tem uma palavra de sabedoria. Agora no púlpito ele é fraco. Qual o problema? Não faça comparação. Veja como presente de Deus. Deus lhe deu presentes. Aqueles que o Senhor está usando na área A e aqueles que Deus está usando na área B. E tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Vocês são servos do Senhor.
Então olhe para os homens, não como artistas, não como filósofos, não como pessoas dignas de ser adoradas. Olhe para os homens como servos, como homens de Deus, como ministros do Evangelho. E aí a igreja vai caminhar. A igreja vai começar a caminhar. Quando o pastor sabe do seu lugar, que ele não é para criar fã-clube, chamar a atenção para si, e quando a igreja sabe do seu lugar, que nem pode rejeitar o pastor, jogar o pastor fora, dizer eu sou de Cristo, como tinha o grupinho lá, que estava rejeitando Paulo e humilhando Paulo, mas também não pode adorar. Não pode colocar, não, se não for esse pastor, eu estou fora. Não, se não for o pastor fulano. Eu sei de algumas igrejas, por exemplo, que o irmão chega na porta. Estou falando de igreja que eu sei e que eu já vi. O irmão chega na porta. Quem é que vai pregar hoje? É o pastor fulano? Não, vai ser o pastor cicrano ou o presbítero. O irmão dá meia volta no carro e vai embora. Ô, meu irmão, você está ali por causa do pastor ou você está ali por causa de Cristo? Por causa da palavra de Deus. Porque não interessa quem está na frente, quem está pregando. Se ele for fiel à palavra de Deus, pode ser o pastor A, B ou C, o presbítero, o diácono, o irmão, a irmã. Se estiver pregando a palavra de Deus, você tem que estar ali e ouvir como de fato é palavra do Senhor. Que Deus aplique a palavra no nosso coração. Que nós venhamos atender essa súplica do apóstolo Paulo, para que não haja divisões entre nós, para que nós venhamos pensar concordemente no Senhor. À noite, nós estaremos vendo o primeiro argumento de Paulo para combater esse problema. Aqui foi só a radiografia do problema, mas a partir de agora, no verso 18 até o verso 25, Paulo vai chamar a atenção para o primeiro ponto, onde ele vai dizer: meus irmãos, a mensagem da cruz, a loucura de Deus, é o remédio, é o primeiro remédio que eu quero dar para vocês, para resolver esse problema das divisões, esse problema dessa cultura equivocada que vocês estão na cabeça, adorando homens, servindo homens e tratando o Evangelho como se fosse uma sabedoria meramente humana, filosofia humana. Vamos orar?